bem com vocês? Hoje nós vamos experimentar algo novo, ok? Hoje vocês vão assistir a nossa aula de laboratório, preencher, a apostila, depois responder uma atividade lá no campus, beleza? Então nós vamos começar pela atividade número 14 da apostila de vocês, que é a de refração da luz, tá? Então na introdução tem assim: você já deve ter visto uma colher parecer quebrada quando imersa em um copo com água. Por que será que isso ocorre? Veja a montagem sobre a bancada do professor. O feixe de luz que incide sobre a água do aquário, além de ser refletido, também é transmitido. Mas note que o raio que se propaga na água possui direção diferente do raio incidente. Parece que o raio de luz foi dobrado. Este é o fenômeno da refração. Assim como na reflexão, a luz obedece a duas leis básicas quando sofre refração. Primeiro, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão no mesmo plano. Nós dizemos que eles são coplanares. E o segundo, que é conhecido como lei de Snell, tá certo? Que concebeu em 1620, que a razão entre os senos, ou seja, a divisão do seno do ângulo θ1 pelo seno do ângulo θ2 é uma constante. Beleza? Bom, no experimento, a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho, a gente tem exatamente um aquário, uma figura muito parecida com essa daqui, onde nós temos um aquário, só que a diferença que vocês vão ver no experimento é que existe um transferidor. E esse transferidor está ali justamente para a gente poder medir os ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. E a gente fazer essa verificação, tá? Então, para verificar experimentalmente as leis da refração, mediremos os ângulos de refração para diversos ângulos de incidência, utilizando a montagem que está sobre a bancada do professor, semelhante da figura abaixo. O feixe do laser é muito interessante, a gente fala um pouco sobre ele, porque o laser é uma luz monocromática, tá? Então ele tem uma cor só, ele é colimado, ou seja, ele fica um feixezinho, tá? E ele tem uma intensidade muito interessante que a gente consegue ver bem, tá? Então quando você vê o aquário na filmagem, você vai reparar que dá para ver o laser dentro dele, tanto na água quanto no ar. Por quê? A gente coloca um pouquinho de fumaça dentro. Essa fumaça tem pequenas partículas, pequenos colóides, são micropartículas que refletem a luz. E quando a luz é refletida e chega no meu olho, eu consigo enxergar. Na água, gente, não é água pura. A gente coloca 2 gotinhas de leite. Mesmo princípio. Essas gotinhas de leite têm pequenas partículas. Quando o laser bate nelas, elas são refletidas até o nosso olho, tá? O ângulo de refração será medido de forma semelhante, bastando, para tanto, fazer a leitura direta no transferidor, tá, ok? Então a gente vai observar essa parte aí. Então, fique com o vídeo do experimento e anotem para mim o ângulo de incidência e o ângulo de refração, para a gente poder fazer exatamente essa análise, essa verificação se a lei de Snell foi seguida corretamente. Tá joia? Vamos lá. Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer a atividade 14 de refração, página 68 da apostila, beleza? Então a gente tem aqui uma montagem bem simples, Aqui a gente tem um aquário. Esse aquário a gente coloca fumaça aqui dentro dele, tá? E aqui a gente tem água com algumas gotinhas de leite. Para quê? Para deixar bem visível o laser. A gente vai apagar a luz, vocês vão conseguir ver bem aqui o laser aqui dentro. Que forma anormal, a gente coloca ele exatamente em cima do 90, representando aqui a normal, beleza? A gente tem aqui um outro laser, olha só, um verde, aqui, deixa eu colocar, a gente vai colocar ele de um jeito, que ele vai acender o laser na hora que eu fecho ele aqui. Tá? Então a nossa ideia é bem simples, a gente vai colocar aqui alguns ângulos, e anotar na nossa tabelinha. Tem uma tabelinha na página 69 e essa tabelinha a gente vai fazer a nossa prática, tá bom? Então a gente vai anotar alguns valores. Deixa eu colocar uns valores pequenos aqui. Então, são 5 valores, tá? Então vamos começar um ângulo aqui em torno de 20 graus, mais ou menos. Deixa eu só ajeitar ele aqui no meio. Olha aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui 90, que é o 0. Então a gente conta aqui até os 70 são 20.
Então aqui o ângulo de incidência, 20 graus, tá? E a gente aqui nesse outro aqui de baixo, ó, ele está um pouquinho apagado, então a gente tem que contar os quadradinhos aqui, ó. Então ele está um pouquinho abaixo do 15, está um pouquinho abaixo. Então a gente vai considerar 14,5, tá bom? Então aqui 20 e aqui 14,5. Então anota esse primeiro dado. Vamos aumentar esse ângulo aqui um pouquinho, bem devagarinho. Vou ajeitar ele de novo. Aqui, ó, tá alinhadinho, tá? Ele vai contando, ó, 10, 20, aqui tá no 29. Então 29, aqui ele tá no 22. Então anota esse segundo dado, 29, beleza? E 22. Anota para mim. Outro dado, vamos aumentar esse ângulo aqui, ó. De novo. Já alinha ele. Repara que à medida que eu vou aumentando esse ângulo, dá pra gente ver cada vez mais nítido, né, o desvio da luz. Em linha reta ele iria para cá, né, mas por causa da refração esse ângulo aqui diminui. Então dá pra gente ver essa diferença de abertura aqui, né? Porque está entrando no meio mais refringente, então quer dizer que a velocidade da luz é menor, e menor velocidade, né, menor ângulo também, tá? Então deixa eu só alinhar ele aqui de novo, a gente fazer essa medida, tá? Então aqui está dando 10, 20, 30, aqui 36 e aqui 26. Então outro dado, 36 e 26, tá? Beleza. Vamos mais um. Mais um. Vou colocar um ângulo mais próximo de 45. Alguma coisa assim, deixa eu ver. Aqui, ó. Tá quase no 45. Vou aumentar um pouquinho. Vou pegar uns ângulos maiores. Aqui, ó. Então aqui tá dando 10, 20, 30, 46. 46, aqui está dando 10, 20, 30, 32. Então, 46 e 32. Anota aí também. E o nosso último ângulo. Tá faltando mais um. Aí tá faltando mais dois. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer mais medidas. Deixa eu ver aqui. Alinhamos ele. Ó. 10, 20, 30, 40, 50, vou tentar ver aqui, 1, 2, 53, aqui 10, 20, 37, então 56 e 37, tá? Aqui dá pra gente ter umas boas medidas, né? Pra gente poder analisar aí a questão da lei de Snell, beleza? Então vocês vão preencher a tabela e ver se esses valores respeitam a lei de Snell. Vamos lá. Bom, pessoal, depois de assistir o vídeo, nós vamos preencher aqui a nossa tabela, beleza? Então, no caso aqui, vamos colocar aqui assim. Vou pegar uma caneta aqui, preta. Opa, peraí. Deixa eu arredar essa imagem para cá. Aqui, ó. Então, a gente, no vídeo, né, a gente destacou alguns ângulos, né, que são importantes, tá certo? Que é o ângulo inicial foi de 20 graus, então a gente vai colocar aqui 20 graus, e o ângulo de refração 14,5. Depois foi o ângulo de 29 graus, e depois o ângulo de 22. Depois 36. E depois aqui foi 26, tá? Depois 46, aqui 32, e por último foi 53 com 37. Beleza? Então esses são os dados, né, da tabela que a gente fez ali no experimento. O que vocês vão fazer agora? Vou dar um tempo aqui nas questões, a gente vai aguardar um tempinho, para vocês fazerem para mim a divisão do seno
do ângulo θ1 dividido pelo seno do ângulo θ2 e saber se deu alguns valores razoáveis, beleza? Então vou esperar um tempinho, a gente espera uns 5 minutinhos para vocês fazerem esse cálculo e a gente confere os valores aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, depois de esperar um tempinho, né, vamos conferir os valores, né? Só para ficar mais fácil, eu vou numerar esses valores aqui, beleza? Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Então, no primeiro resultado aqui, eu encontrei aqui 1,37. No segundo resultado, 1,30. No terceiro resultado, 1,34. No quarto resultado, deu 1,36. E o último aqui, que é o quinto aqui, né? Ele deu aqui 1,33. Até um negócio interessante, né? No vídeo, eu falo primeiro 1,53, depois eu falo 1,56, né? Se você usar o 56, deixa eu ver quanto é que ele vai dar aqui. Ele vai ficar até mais próximo, né? Vai dar 1,37, né? Então, dependendo do que você usar aí, né? Vai dar 1,37. Tá até mais próximo, né? Se você observar dos outros. Nessa tabela, pessoal, uma primeira observação é o seguinte: esse resultado está muito fora, a gente teria que fazer ele de novo, pode ser que eu contei o ângulo errado, e 1 grau, viu, gente, dá muita diferença. Se você fizer 21, ele já vai praticamente 1,35, então a diferença pequena de 1 grau dá diferença, tá? Mas os outros valores são próximos a mais ou menos aí 1,35 de média, tá? Isso em laboratório é normal. Por quê? Porque 1 grauzinho lá dá diferença. Então, se você contou um risquinho diferente, né, então a gente tem o erro humano, né, a gente chama erro de medida. Então, esse erro de medida pode provocar justamente esse tipo de situação, tá? Bom, aí tem as outras perguntas, né? Se o raio, por exemplo, incidir 90 graus, né, é refração? Nós vamos discutir isso aí para mim. Dá uma olhadinha, pensa um pouquinho. E por último, né, a partir dos dados da tabela, o meio 1, que é o ar, lembra disso, o índice de refração do ar, nós consideramos 1, beleza? Então, o objetivo aí é que você calcule o índice de refração da água. Então, você vai fazer esse teste e vai aproveitar depois lá no campus e responder a pergunta que a gente deixou lá para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Tá? Um abraço e a gente se encontra na semana que vem. Até mais. Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje vamos ter uma aula aqui de índice de refração, atividade 14, página 69, beleza? Fala aí, Beto. Não, tranquilo, a gente começa de novo.
Então, por erros de gravação.